A demissão do servidor público estável é um tema que está em pauta atualmente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A Emenda Constitucional 19 de 1998 incluiu na Constituição Federal Brasileira 3 possibilidades do servidor público estável perder o cargo público. De acordo com o artigo 41 da Constituição Federal, o servidor público estável só perderá o cargo hipóteses. Primeiro, em virtude de uma decisão judicial transitada em julgado. Segunda hipótese, decorrente de um processo administrativo que seja assegurada ampla defesa. E terceira hipótese, por meio de um procedimento de avaliação periódica de desempenho que seja assegurada ampla defesa nos termos e limites de lei complementar. Veja que o legislador constituinte incluiu nessa terceira hipótese, a exigência de uma lei complementar regulamentadora, ou seja, trata-se de uma norma de eficácia limitada. Acontece que, embora essa emenda à Constituição tenha sido promulgada em 1998, até hoje, no Brasil não existe uma legislação regulamentadora dessa questão. E quase 20 anos depois, só agora em 2017, o Senado apresentou um projeto de lei que obriga as entidades e órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos poderes, a nível da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a avaliar o desempenho profissional dos seus respectivos servidores. E, de acordo com o projeto 116 de 2017, o desempenho funcional, como um parâmetro para a demissão de um servidor público, deve ser considerado anualmente e deve ser avaliado por uma comissão avaliadora, evidentemente garantindo os direitos de contraditório e ampla defesa do servidor público. De acordo com a senadora que propôs o projeto de lei, Maria do Carmo Alves, o projeto se justifica na medida em que, quando não há a perda do cargo pelo servidor negligente ou pouco eficiente, muitas consequências negativas surgem dessa omissão do Estado. A sociedade se sente lesada, prejudicada, porque paga pesados tributos para o correto funcionamento da máquina pública e não recebe, em contraprestação, em contrapartida, não recebe os bens e serviços públicos de qualidade. Nas palavras da própria senadora, o fato de muitas vezes a administração pública ser omissa em relação ao servidor público irresponsável fez surgir no Brasil uma verdadeira antipatia quase que generalizada em relação aos servidores públicos. Inclusive aos servidores bons, não é? Porque isso quem sofre são os servidores públicos bons, que evidentemente muitos servidores são bons e prestam efetivamente as suas funções e desempenham com perfeição e com competência todas as suas funções legais. Contudo, esses servidores bons muitas vezes são sobrecarregados em razão dessa circunstância e, além disso, se sentem desmotivados e desvalorizados. É claro que o objetivo do projeto não é punir os bons servidores públicos. A ideia é modificar o comportamento daqueles servidores que eram já acostumados a não desempenhar de forma satisfatória as suas funções e mesmo assim continuar recebendo dinheiro público. Mas é um projeto polêmico e entidades ligadas ao funcionalismo público já se manifestaram contra a aprovação da proposta. E eles argumentam que a aprovação desse projeto de lei poderia acabar dando margem a demissões em massa ou até demissões arbitrárias de servidores públicos, ou ainda que essa medida poderia acabar de uma vez com a independência do servidor público no desempenho da sua missão institucional. Será? Para estudar sobre essas questões, vem estudar com a gente na FDCOM.